Olá, olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu venho compartilhar entre a carne e o espírito este tema de suma importância que nós vamos encontrar em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 18. Abra sua Bíblia comigo, me acompanhe. Comece a entender por que eu peço para você estar abrindo a sua Bíblia comigo para realmente ver se tem propriedade no que eu estou falando, no que eu estou compartilhando. Porque a palavra de Deus, ela é bem clara. Nós não podemos tirar um tio ou acrescentar. Então nós temos que estar sempre pautados nas Sagradas Escrituras, como o povo de Bereia fazia na leitura da Bíblia, quando Paulo estava passando pelos lugares ali e estava proclamando o Evangelho. Eles abriam a sua Bíblia, eles abriam a lei ali, né, a Torá. Eles estavam cientes realmente do que Paulo estava dizendo. Então abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 18. Nós vamos estar entendendo esses versículos. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então aqui nós vamos entender um pouquinho entre a carne e o Espírito. A vida cristã é um campo de batalha no qual se trava uma guerra sem trégua entre a carne e o Espírito. Primeiro ponto, como vencer a batalha interior. A carne representa o que somos por nascimento natural e o Espírito o que nos tornamos pelo novo nascimento. E do Espírito, a carne tem desejos ardentes que nos arrastam para longe de Deus e levam à morte. O grego epitúmia, concupiscência, certamente ou geralmente designa o anseio por coisas proibidas. A única maneira de triunfar sobre esses apetites é andar no Espírito. Se alimentarmos a carne, fracassaremos irremediavelmente. Porém, se andarmos no Espírito, jamais satisfaremos esses apetites desenfreados da carne. O segundo ponto, como entender a natureza dessa batalha interior, esta guerra entre a carne e o Espírito. Como entender a natureza dessa batalha interior? Fomos salvos da condenação e do poder do pecado, mas não ainda da sua presença. No coração ainda se trava uma guerra permanente entre a carne e o Espírito. Alimentar, portanto, a carne é ultrajar, entristecer e apagar o Espírito. Precisamos sujeitar a vontade ao Espírito em vez de entregar o comando da nossa vida à carne. O William fala sobre essa batalha para 3 grupos de pessoas. O libertino não tem esse conflito porque segue inclinações naturais. O legalista confia em si mesmo, não consegue vitória nesse conflito. O crente experimenta um conflito agonizante, mas alcança a vitória, pois o Espírito que nele habita o capacita a triunfar. E o terceiro ponto, de suma importância, como viver livre da condenação do pecado exterior. Estar sob a lei significa derrota e escravidão, maldição e impotência espiritual, porque a lei não pode salvar. A gente vai ver isso no capítulo 3, do versículo 11 ao 13. A gente vai ver no capítulo 21, no versículo 21, 23 e 25. Depois a gente vai ver no capítulo 4, versículo 3, 24, 25 e no capítulo 5, versículo 1.
onde vai falar sobre a maldição e a impotência espiritual. E é o Espírito que nos põe em liberdade. A lei exige de nós perfeição e por isso mesmo nos condena, pois não somos perfeitos. Estar sob a lei é estar sob maldição, pois maldito é quem não persevera em toda a obra da lei para cumpri-la. Porém, quando somos guiados pelo Espírito, já não estamos debaixo da tutela da lei e por isso somos livres. Então, esta guerra entre a carne e o Espírito. E a gente vê aqui no versículo 20 fala assim, ó: idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedeiras, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então a gente tem que entender, tudo que a carne almeja, infelizmente, não tem como nós herdarmos o reino dos céus, passar a eternidade com Deus, porque isso não tem como nos conduzir à glória. Até então, o que vai nos conduzir para passar a eternidade com Cristo é o Espírito Santo. E o fruto deste Espírito Santo em nós e através de nós é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então estes são os frutos do Espírito. Quando você é guiado pelo Espírito, estes frutos vêm através da sua vida, no seu proceder. Deus os abençoe e que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, no seu pensamento e no seu entendimento, trazendo a sabedoria que cada um de nós necessitamos. Deus os abençoe, fiquem na paz.